O teu marido não te valoriza e tu sentes que realmente és uma mulher sem valor. E ao mesmo tempo também sentes que és como se fosses a mãe dele, ou seja, que ele tem um comportamento como se fosse teu filho, porque tu é que tens de tomar conta de tudo. Se é isto que tu sentes, então o direto de hoje é mesmo para ti. Eu sou Ana Cristina Martins e sou coach de gestão de emoções e faço psicoterapia prânica, e hoje vamos falar dessa desvalorização interior que tu sentes, que faz com que tu acredites, que tu aches que o teu marido que não te valoriza, que não valoriza nada daquilo que tu és, que não valoriza nada daquilo que tu fazes. Ora, muito bem, então quando nós temos alguém à nossa volta, isto é assim, a primeira chave, é o primeiro código que eu te quero deixar para tu pensares muito bem neste código que eu te vou deixar agora. Quando nós temos alguém à nossa volta, não é importante se é pai, se é mãe, se é marido, se é filhos, se são colegas de trabalho, se é o chefe, se é a chefe, seja quem for. Quando nós temos alguém à nossa volta que não nos valoriza, isto é um sinal muito, muito, muito forte de algo que se passa aqui no nosso interior. Perdão, e antes de eu começar, está aqui assim uma neblinazinha em Sesimbra e eu tenho assim este pigarrozinho na garganta. Então, por falar em Sesimbra, diz-me aqui de onde é que tu estás aqui a assistir ao direto e também diz-me se já almoçaste. E se te soube bem, que é uma coisa que eu adoro, é saber se a refeição das pessoas, se lhe soube bem. Gosto de ver toda a gente a comer bem e de forma saudável. Portanto, diz-me onde é que estás a assistir a este direto e se já almoçaste e se estás satisfeita. Então, porquê? Porque muitas senhoras aproveitam agora este bocadinho da hora do almoço para estarem aqui comigo a assistir a este direto e, portanto, a escutar estas palavrinhas que eu vos vou dizer, eu vou partilhar hoje convosco. Então vamos lá. Uma mulher que sente que tem à sua volta pessoas que não a valorizam, é uma mulher que não se valoriza a si mesma. Diz-me se tu sentes isto, portanto, se és a mulher que sente que realmente que não é valorizada e que já tinha ouvido dizer, e se calhar já me ouvistes dizer a mim, que a mulher que não se valoriza a si mesma é a mulher que realmente tem à sua volta, por consequência, pessoas que não a valorizam. E normalmente nós vimos isso no marido, ou no companheiro, ou nos filhos, ou no pai, ou na mãe, na empresa, vimos muito isso a nível do nosso trabalho, a nível da nossa carreira. Portanto, diz-me aqui se tu já me ouviste dizer isto, ou se já ouviste alguém dizer isto, e o que é que tu fizeste, portanto, perdão, o que é que tu fizeste relativamente a esta situação? Portanto, tu continuas a constatar que tens pessoas à tua volta que não te valorizam, principalmente o teu marido. Tu já ouviste alguém dizer que se o teu marido não te valoriza, é um sinal que tu não te estás a valorizar a ti também. E o que é que tu fizeste com isso? Porque se tu não fizeste nada, estamos mesmo a ver que para as mesmas atitudes nós vamos obter os mesmos resultados, não é? Então, nós temos que fazer alguma coisa, temos que mudar alguma coisa na nossa atitude para que depois o resultado também seja diferente. E é sobre isso que eu hoje vou falar contigo. Então, deixa-me aqui nos comentários se tu já tinhas ouvido dizer que se aquela pessoa não me valoriza, se o meu marido não me valoriza, é porque eu não me estou a valorizar. E eu vou-te já dar aqui umas chaves que tu vais já descodificar isso tudo. Ora bem, eu beber a minha aguinha com o lemon, que é maravilhoso para ficar aqui já com a garganta afinada. Então,
Quando começaste a namorar, o que é que tu sentiste, para além dessa paixão, para além desse amor todo, como diz o Dr. Pedro Calabres, que é um neurocientista de renome internacional? Então ele explica que os primeiros 24 meses de paixão é um estado de demência temporária, porque são as hormonas que estão ao comando. E nessa altura há uma tendência, porque as pessoas estão a conhecer-se, de visitar coisas novas, de fazer coisas novas, irem àquele restaurante, ir assim, ir assado, pronto. E de início há uma tendência muito grande e normal de nós admirarmos muito a outra pessoa. E como admiramos muito a outra pessoa, colocámo-la num patamar acima. E quando nós colocamos as outras pessoas num patamar acima, automaticamente, onde é que tu te estás a colocar a ti? Num patamar abaixo. Então, logo aqui é o primeiro sinal, é a primeira mensagem que tu estás a enviar à tua mente subconsciente e à mente subconsciente do teu namorado na altura, que de facto tu és inferior e que estás ali para o servir. O que é que vai acontecer com isso? Ele habitua-se a essa ideia, inconscientemente. Ou seja, primeiro, tu não tens códigos neuronais para perceber se efetivamente ele é essa pessoa tão superior a ti ou não. Os códigos que tu tens, quando tu consideras que o teu namorado, e isto começa tudo lá atrás, que o teu namorado é efetivamente alguém superior a ti, por esta característica, às vezes não é. É a tua formação mental, és tu que constróis a pessoa que os teus filtros mentais te estão a dizer que aquela pessoa é, e muitas vezes não é. És tu que constróis uma pessoa em conformidade com as tuas expectativas. És tu que constróis a pessoa na tua mente. E quando tu vês alguma coisa que tu não gostas, tu desvalorizas. Então aquela pessoa ao qual tu atribuis determinadas características é uma pessoa que tu passas quase a endeusar. Portanto, é uma pessoa que é um Deus para ti. Tu não te colocas lado a lado com o teu marido, porque a mulher que se coloca, que se sente lado a lado com o namorado, é alguém que admira imenso as características do namorado, obviamente, mas é alguém que admira, em primeiro lugar, as suas características, os seus valores, respeita os seus valores, respeita aquilo que é os seus talentos, as suas potencialidades, mas para admirar isso e para valorizares a mulher que és, tu tens que conhecer a mulher que és. Qual é o problema? Porquê é que isto acontece? Porque lá atrás, quando tu eras pequenina, alguém te fez acreditar que tu realmente não tinhas esse valor todo. Alguém fez alguma coisa para tu começares a desvalorizar as tuas potencialidades, os teus talentos. Eu conheço cozinheiras de mão cheia, que estão sempre em dúvida se o cozinhado, o prato que acabaram de fazer, se está alguma coisa de jeito. Isto é o que a pessoa sente. Eu não sou essa cozinheira toda. Eu gosto muito de cozinhar e sou muito alquimista. Portanto, eu chego à cozinha e gosto de fazer... Diz-me aqui nos comentários se tu também gostas de cozinhar. Ou o que é que tu mais gostas de fazer. Então, eu gosto de chegar à cozinha e de criar os meus pratos. Seja o pequeno almoço, seja o almoço, seja o jantar, seja que refeição for. Eu sou muito alquimista, gosto muito de experimentar coisas diferentes e coisas novas, de misturar sabores, de misturar essas coisas todas. Mas
E portanto, aquilo que eu faço, eu acho que está uma delícia. Eu acho sempre que está magnífico. Agora, há queridas que são cozinheiras de mão cheia. Tudo o que fazem é de um sabor, é de uma perfeição, com uma grande categoria, com muito amor. Depois colocam a comida na travessa, com gosto, com carinho, põem a mesa com um carinho maravilhoso. Tudo de uma forma impecável. Mas quando estão a levar a travessa para a mesa, vão cheias de dúvidas se a comida que acabaram de fazer está boa ou não. Quando estão cansadas, anos e anos a cozinhar, é que sabem que são cozinheiras de mão cheia. A questão está em que elas não duvidam que o prato está bom. Só que há aqui uma outra coisa, e essa outra coisa é a nível emocional. Elas precisam da aprovação de outras pessoas, e há determinadas pessoas em específico, que são as pessoas de quem elas dependem emocionalmente, então ficam à espera da aprovação dessa pessoa para dizer se está bom, se não está bom, se precisava de mais sal, se não precisa de mais sal, se como é que está, se como é que não está, se está bem passado, se está mal passado. Então, ela acabou de fazer este prato de uma forma extraordinária. Está maravilhoso, nada a apontar, antes pelo contrário, está extraordinário. Mas ainda vem com a travessa, não sei se está bom, vocês provem lá, vejam lá, olhem, foi assim feito às 3 pancadas. Diz-me lá se tu és a mulher que tens esta falta de poder pessoal, esta falta de confiança. Primeiro, e vamos agora aqui conversar as duas que para ninguém nos ouve. Então vamos lá. Se tu vais para a cozinha, se tu vais fazer uma refeição, se tu estás em dúvidas se o prato que vais fazer, se é bom ou não, aprende. Se tu não tens confiança naquilo que tu fazes, aprende. Tens as receitas, lê uma receita, hoje há milhões de meios de aprender a fazer tudo e mais alguma coisa. Então vais ao Dr. Google ou vai às receitas da avó, que de facto são muito melhores. Então vai lá ao caderninho das receitas da tua avó, da tua mãe, traz para o pé de ti e treina até ficar excelente. Quando estiver excelente para ti, está excelente. Não pares até atingires a excelência. Não pares até esse prato para ti ficar top das Arábias. Não pares. Porque é assim que tu vais conquistando a tua autoconfiança e vais eliminando a tua necessidade da aprovação das outras pessoas. Então, nós no AMA-te fazemos muitos exercícios e trabalhamos diariamente, é mesmo diariamente, para realmente resgatar esta autoconfiança, esta segurança, porque isto é de uma insegurança incrível. Então, vamos lá. Quando tu tens este tipo de comportamento de insegurança, eu não sei se está bem, eu não sei se estou bem para ir contigo, olha, nós vamos sair, eu estou bem assim, quer dizer, o homem já vestiu a roupa, se calhar, muitas mulheres preparam a roupa para o homem vestir. Põe a calcinha que ele há de vestir, põe a camisinha que ele há de vestir, põe o sapatinho, a meinha, tudo impecável, até parece que o rapaz não tem mãos. Fica já aqui a dica. Até parece que o rapaz não tem olhos para escolher a roupinha dele, parece que ele não tem mãozinhas. Sabes porquê? Porque só tu é que gostas de mexer no guarda-vestidos, não é? Portanto, tu não o deixas mexer no guarda-vestidos porque ele vai desarrumar o guarda-vestidos. Ou porque ele vai sujar o guarda-vestidos. E então tens que ser tu a ir tirar a roupa. Tens que ser tu a tirar as calças, tens que ser tu a tirar a camisa. Se ele usar pullover, tens que ser tu a tirar o pullover. Tens que ser tu a tirar as meias. Porque ele não sabe tirar meias. Ele não sabe mexer nas gavetas, ele não sabe mexer nas cruzetas. Logo aqui, tu estás a diminuir a capacidade da pessoa que está ao teu lado de estar exatamente ao teu lado. Enquanto te arranjas, ele arranja-se e não é preciso tu ires preparar a roupinha para ele.
porque o moço se calhar nem quer. Portanto, ele sabe muito bem o que é que quer vestir, o que é que lhe apetece vestir. Só isto é uma liberdade imensa. Eu tenho senhoras que os maridos não podem vestir o que querem, não podem vestir o que gostam, porque elas é que sabem. Eles têm que vestir o que elas querem, eles têm que vestir o que elas gostam. E depois, obviamente, que inconscientemente tu estás a desvalorizar muita coisa, ou seja, a potencialidade do homem, porque ele precisa de vestir o que ele quer, o que ele gosta, o que o faz sentir bem, tal como tu e eu. Então, olha, havia de ser lindo se eu tivesse aqui alguém a dizer-me o que é que eu havia de vestir. Ui, havia de ser bonito. Diz-me aí, se tu gostavas de ter alguém que dissesse, hoje vais vestir isto, não gosto dessa blusa, hoje vais vestir o vestido amarelo. E tu hoje estás aí na frequência do amor, hoje apetece vestir branquinho, apetece vestir cor-de-rosa, apetece vestir assim um verde água. E veio o homem e diz, não, hoje o que tu vais vestir é amarelo torrado. E tu, não me apetecia nada isso, mas pronto, para lhe fazer a vontade, porque depois vou ter que o aturar, então é melhor vestir isto. Diz-me lá se tu és este tipo de pessoa que prepara tudo porque ele tem de vestir o que tu queres. Então diz-me lá, confessa aqui, se não quiseres confessar, deixa assim uma florzinha. Então, há senhoras que realmente os maridos não podem mexer no guarda-vestidos, não podem fazer assim, não podem fazer assado, não podem ajudar a fazer a cama, não podem ajudar a fazer o almoço, não podem estar na cozinha, não podem ajudar a arrumar a cozinha, não podem ajudar a fazer a comida, não podem ajudar, não podem, desde o início, porque tu é que sabes. Ok? Chega ao momento, não é? Agora vamos passar os anos, não é? Isto é no início, que é muito engraçado porque tu queres fazer tudo, porque está tudo maravilhoso. Chega a uma determinada altura que ele deixa de querer. Porque quem organiza a casa toda és tu e, portanto, ele deixa de querer. E quando ele deixa de querer, porque ele, dentro da casa dele, não é ele que organiza as coisas, ele não tem opinião, ele não tem voto na matéria. Como não tem voto na matéria, ele começa a desligar. E é aqui que tu começas a notar que tu estás ao comando, ou seja, tu não notas que estás ao comando. Estás ao comando, mas tu não notas que estás ao comando. Tu só sabes que tudo está ao teu encargo, que tudo está nas tuas costas. É isso que tu sentes. Tu hoje não consegues fazer uma retrospectiva e ir perceber o que é que aconteceu lá atrás. Tu hoje não fazes esse exercício e é normal que não faças. O que é que tu fazes? Tu só constatas aquilo que está a acontecer hoje. E o que está a acontecer hoje é que não te valoriza, não te ajuda, não faz nada em casa, não presta atenção nenhuma à casa, se calhar também não presta grande atenção aos filhos, não faz nada, não é teu amigo, não, a relação de carinho e de cumplicidade, aos anos que já lá foi, tu nem te lembras o que é isso já foi há tantos anos e, portanto, só mantens esse casamento, primeiro, porque casaste para o resto da vida e, segundo, porque tens os teus filhos em casa e não te vais divorciar por causa disso, mas tens muita pena que assim seja. Então, aquilo que tu deves fazer é, de facto, olhar para trás e ver a retrospectiva, em retrospectiva o que é que aconteceu desde o início, porque um casamento, um relacionamento, não é? É uma relação entre duas pessoas, é uma ligação entre duas pessoas, não é uma estar ao comando, porque não é um autocarro. No autocarro há um motorista e os outros são todos passageiros. Um relacionamento, um casamento, um namoro, não é isso. Um relacionamento são duas pessoas que conversam uma com a outra sobre a sua vida e tomam decisões uma com a outra sobre a vida de ambos. E ambos têm escolhas, e ambos decidem como fazer as coisas, e ambos têm opinião, e ambos escolhem e ambos decidem. Assim é que tem que ser, porque senão aquele que não decide,
começa a perder a força. E quando começa a perder a força, e se é o homem, começa a sentir que a sua força, a sua potencialidade, ou seja, que é a sua força natural. O homem tem uma coisa chamada que é o síndrome do herói. E se tu não lidas com o teu marido, dando-lhe, permitindo que ele tenha a força e que faça a sua função e desempenhe a sua função, com o passar do tempo, ele vai perdendo exatamente essa força. Ou seja, se tu estás sempre ao comando, se tu é que geres tudo, então ele vai perdendo essa força, vai desligando. É aqui que muitas vezes há umas namoradas que aparecem aí pelo meio. Porquê? Porque o homem precisa de sentir que está ao comando da situação, porque é efetivamente o papel dele, a função do homem, a função masculina é a de proteger. Mas há mulheres que, no primeiro encontro, são elas que têm que pagar a conta. E são elas que têm que fazer isto. E mostram-se logo extremamente independentes. E mostram-se logo nananã. Ou seja, têm um comportamento muito yang, ou seja, muito racional, ou seja, muito masculino, porque o lado masculino é mais racional, o lado feminino é mais intuitivo. Nós temos que ter esse equilíbrio dentro de nós, em conformidade com a função que estamos a desempenhar. Portanto, se eu estou a gerir a minha empresa, se eu estou sozinha a gerir a minha empresa, obviamente que eu tenho que ter o racional sempre aqui a funcionar. Se eu estou sozinha a gerir a minha casa, o racional está sempre a funcionar, está sempre na dianteira, está sempre ao comando. Mas se é com outra pessoa, então nós já temos que perceber qual é a função de cada um. E se calhar um é mais racional e o outro é mais intuitivo, é mais emocional. E nós temos que perceber as funções de cada um de nós dentro de um relacionamento. Por isso é que, passado algum tempo, eles começam a ficar cansados. Porquê? Porque nós não nos valorizamos. E para além de não nos valorizarmos, nós estamos a desvalorizá-los a eles. Porquê? Porque nós não conseguimos valorizar-nos a nós. E quem não se valoriza a si própria, não consegue valorizar ninguém. Por muito que tu admires, por muito que tu gostes, por muito que tu digas mais alguma coisa, se tu não te valorizas a ti mesma, tu não tens essa peça, esse gatilho, não tens, faz-te conta que é um botão de conseguir valorizar as outras pessoas. Se tu não valorizas o que tu és, o que tu fazes, os teus talentos, as tuas capacidades, por exemplo, se calhar chegam ao pé de ti e dizem-te, olha, esse cabelo hoje está muito giro. Este, é muito seco, é muito estragado, olha, não está nada de jeito, olha, foi só assim uma lavadela e já está. Ou então dizem-te, olha, essa blusa fica-te tão bem. Tens uma blusa nova, essa blusa fica-te muito bem. Nunca te tinha visto. Esta blusinha, é tão velhinha. Diz-me lá aí se tu reconheces estas palavras, estes sintomas, se tu também estás sempre a repetir este tipo de respostas. Alguém te diz, olha, essa blusa fica-te tão bem, está tão gira. E tu dizes, esta blusinha, é tão antiga, aos anos, que eu a tenho para lá pendurada. Olha, hoje pronto, foi assim a primeira coisita que apareceu, que estava à mão ali no guarda-vestidos, e foi o que eu vesti. Então, se alguém te dá um elogio e tu estás sempre a desvalorizar aquilo que as pessoas te dizem, então és tu própria que estás sempre a pôr o teu corpo energético numa frequência mais baixa. É isto que eu quero alertar. Quando és tu que leva o seu corpo energético sempre para uma frequência mais baixa, tu sentes-te sempre nessa frustração. Tu sentes-te sempre desvalorizada. E é claro que sim. Então, o que é que tu deves fazer? Deves desenvolver através do autoconhecimento para o teu autodesenvolvimento. Tu deves desenvolver a tua autoconfiança, a tua autossegurança,
a tua autoestima e para isso tu tens de ter ferramentas que te levem ao teu interior. Porquê? Porque lá atrás, quando tu eras muito jovem, alguma coisa te fez, te levou, te criou esse programa de te desvalorizares a ti mesma. Ou, vou-te dar aqui outra chave. Por exemplo, tu olha à tua volta e agora vais prestar muita atenção à comunicação da tua mãe, das tuas tias, da tua avó, das tuas amigas. Presta muita atenção à comunicação delas. Se é uma comunicação de desvalorização, ou seja, se elas também estão sempre a desvalorizar-se a si próprias, o mais normal é que tu tenhas aprendido essa comunicação e hoje tu dás seguimento a isso mesmo, tal como o teu comportamento na tua relação. Se tu vês a tua mãe a ter um determinado, ou a tua avó, ou quem quer que seja, a ter um determinado comportamento, quem quer que seja, que tu tenhas assistido desde criança, a ter um determinado tipo de comportamento para com o marido, é natural que tenha sido isso que tu aprendeste. Portanto, a tua mente aprendeu essa forma de estar no relacionamento. Logo, hoje, tu estás a sentir essa desvalorização e a sentir essa tristeza, mas se calhar, se tu reparares, se calhar a tua mãe e a tua avó, quem sabe, passaram pelo mesmo e nunca se queixaram, nunca disseram nada. Porquê? Porque elas dizem a vida é mesmo assim. É mesmo assim, ele é assim, mas é bom homem. Ele é assim, mas pronto, ele também não me chateia. Eu tenho uma aluna que quando chegou ao AMA dizia: ele é assim, ele não me dá importância nenhuma, ele não me liga nada, parece que estou a viver sozinha. Mas olha, mas pronto, mas sustenta a casa, mas olha, também não me falta nada. E portanto, como não me falta nada, ok, pronto. É o meu casamento, o que é que eu hei de fazer? Também não me vou divorciar agora por causa disto. Então, se a tua desvalorização pessoal é a este nível, tu não precisas de separar, porque muitas mulheres, muitas, estão casadas com um homem espetacular. Estão casadas com um homem que as respeita, estão casadas com um homem que de facto a nível financeiro trazem o ordenado para casa, estão casadas com um homem que é espetacular para elas. Simplesmente elas têm muitas dores emocionais e não conseguem ver essa maravilha que têm ao lado delas. Eu falo assim porquê? Porque vejo porque se passa no consultório, nos programas, etc. Nos programas que eu dou, muitas mulheres que vêm, que chegam com muitas queixas do marido. E eu começo por perguntar, por colocar certas questões. Então, mas ele faz isto? Não. E aquilo? Também não. Então, mas comporta-se desta maneira? Não. Achas? Não. Então, define lá, termina aqui meia dúzia de coisas boas que tu vejas no teu marido. Então, é boa pessoa para as outras pessoas. Muitas vezes acontece isto. É boa pessoa para as outras pessoas. Muitas vezes eles também são boas pessoas para ti, só que também já estão muito cansados de levar com determinadas rejeições, não faças isto, não faças assim, não faças assado. Há homens que praticamente não têm casa para viver, porque a casa tem que estar numa forma a ser fotografada pela Caras, como se fosse para uma capa de uma revista. Então é tudo isto que nós temos que analisar, é tudo isto que nós temos que fazer uma introspeção. Isto é para não entrar nos outros campos que é de facto tu estares com uma pessoa que nunca te valorizou, já é um panorama diferente, que já estamos num registro diferente. Portanto, uma coisa é aquele registro que eu acabei de falar, outra coisa é aquela pessoa que nunca te valorizou e mesmo assim tu entraste num relacionamento. Aquela pessoa que nunca teve uma relação de cumplicidade contigo e mesmo assim tu entraste num relacionamento. É uma pessoa que sempre te mostrou. Há relacionamentos em que o homem desde sempre que mostra que não quer estar contigo, que não quer estar com essa pessoa.
Por exemplo, tu mandas uma mensagem e não responde. E tu continuas a mandar mensagens. Então, não respondes, então não dizes nada. Vocês são namorados. E o homem não te responde. Querida, se não te responde, não quer falar contigo. E que relacionamento é que tu queres com uma pessoa que não se quer relacionar contigo? Isso é um gatilho teu. Isso é uma programação tua, da tua mente. És tu que tem que desbloquear, isso é um bloqueio teu. És tu que tem que desbloquear esse bloqueio interior que tu tens. Para além disso, outra faceta. Há mulheres que um homem chega e diz bom dia, ou diz boa tarde, ou tem ali uma conversa muito simples e até agora gostaria de ter ali um relacionamento de amizade, mas só porque mandou uma mensagem, a mulher que recebeu a mensagem já fica a pensar que é para casar, que o homem quer casar. Nem todos querem casar, nem todos querem um relacionamento. Há homens espetaculares, maravilhosos, bom feitio, honestos, fiéis, que também não encontram a mulher certa. Porquê? Por causa das dores emocionais que as mulheres têm. Então, alguém tem tratado os homens, e eu tenho uma série de colegas, coaches também, excelentes profissionais, que tratam dessa parte. É por isso é que eu me dedico tanto à parte feminina, à parte das mulheres, porque realmente há aqui uma relação muito grande e muito forte entre as mulheres. Nós temos uma linguagem muito própria e também a nossa maneira de pensar está diretamente ligada às nossas emoções, e nós temos umas hormonas muito especiais e que estão constantemente a oscilar. Então também é preciso que o homem saiba lidar com isto, ou pelo menos aprenda a lidar com isto. Mas nós também os podemos ensinar, e agora fica aqui um alerta para as mães. Nós podemos ensinar os nossos filhos que as mulheres têm esta oscilação de humor. Mas atenção, que esta oscilação de humor não é nós agora fazermos tudo e mais alguma coisa que nos acontece e dizer que é das hormonas. Não. Nós temos que fazer uma reeducação emocional, porque as nossas hormonas vão responder a isso. E isto é efetivamente psicoterapia prânica. Portanto, é nós percebermos a relação entre o nosso interior, o nosso estado emocional e o nosso estado mental, ou seja, o nosso nível de consciência. Portanto, nós temos realmente muito a aprender connosco próprias, porque se nós ensinarmos as pessoas que estão connosco, estou a falar dos companheiros, do marido, etc. Se nós ensinarmos efetivamente qual é a nossa forma de funcionar, como é que nós estamos confortáveis, eles também têm a sua forma de estar confortável. Então tudo isto carece de uma conversa, carece de um ajuste entre as pessoas, e tudo isto é possível quando há realmente muita honestidade, quando há muita admiração, quando não há estes dois fatores. Esquece, porque é daqui que nasce a amizade. Mas para isso, antes disto, há análises que tu tens que fazer, como, por exemplo, o que é que valoriza um, o que é que valoriza o outro. E depois há uns códigos que nós realmente usamos para perceber se aquela pessoa é a pessoa certa para ficar connosco o resto da vida, ou se passa para a prateleira da amizade. E está tudo bem. Portanto, não é quando uma pessoa nos vem convidar para jantar, para dançar, para almoçar, para tomar um café, manda uma mensagem mais agradável, que nós achamos que o homem quer casar connosco. Mas há muitas mulheres que, pela sua enorme carência emocional e dependência, se comportam como quando alguém que não sabe nadar cai ao mar. Ou seja, a primeira boia que apanham é logo agarram-se de uma maneira que parecem lapas nas rochas, porque é assim que elas não vão morrer afogadas. Nenhum homem gosta disto. Nenhuma mulher gosta disto. Nenhuma mulher, ninguém minimamente empoderado gosta disto. Nós gostamos de pessoas que de facto são confiantes, que são seguras de si mesmas, que gostam de si, se valorizam, e isso, se há muitos motivos pela qual
nós temos muitas mágoas emocionais, elas podem ser tratadas, podem ser eliminadas, são chamadas as nossas sombras. Nós podemos iluminá-las, até porque muitas vezes nós estamos convencidas que temos um grande problema, que temos uma grande pressão e tudo o que fazemos que está errado e que nós só pensamos de uma forma errada e que temos um grande defeito e tudo o que fazemos e tudo o que dizemos que está errado. Eu tenho senhoras que estão comigo e que dizem: "Oh Ana, a mim parece-me assim, mas se calhar eu não estou certa." Oh querida, se a ti te parece assim, dessa forma, seja qual for a tua opinião, se a ti te parece, se tu estás a expressar uma opinião, se te parece que um determinado assunto se resolve de uma determinada maneira, assume essa opinião. Essa opinião é tua. Assume-a. Se outra pessoa tiver uma opinião contrária, conversam os dois. Não há problema nenhum. Nós não gostamos todos do amarelo. Senão o verde ficava muito triste. Não é? Então cada um tem a sua maneira de pensar, cada um tem a sua maneira de sentir e também cada um, em conformidade com a sua maneira de pensar, com os seus princípios, com os seus valores, com os seus filtros mentais, então cada um também expressa a sua opinião. Agora atenção, Carl Jung dizia... eu adoro esta frase. Adoro esta frase e é uma grande chave também. Que é, antes de considerares que estás com uma depressão, certifica-te que não estás rodeada de gente parva. Isto é a frase de Carl Jung. Não é minha. Eu acho que é assim um bocadinho até mais complicada do que esta. Mas pronto, esta está bom. Eu vou um bocadinho mais à frente. Antes de considerares que estás errada, ou que tens um defeito, ou que de facto estás a pensar mal, ou que aquilo que tu estás a dizer que é uma grande palermice, certifica-te dos filtros mentais das pessoas que estão à tua volta, que fazem parte da tua vida. Então vamos lá. Há pessoas que têm um filtro mental da distorção. Tu vês uma caixa amarela e a pessoa vê uma caixa castanha. E por muito que tu digas que determinada situação ocorreu de uma determinada maneira, se a frequência neuronal daquela pessoa estiver em carência, estiver muito baixa, ela vai ver um problema, vai ver o lado negativo da situação. Sempre. Ela não consegue ver o lado positivo. Tu podes dizer, esta refeição está ótima, olha, este arroz está maravilhoso, só falta aqui um bocadinho de sal. Mas eu vou já à cozinha e vou aqui buscar o sal e eu vou acrescentar aqui um bocadinho de sal e este arroz vai ficar maravilhoso. Tu dizes isto com esta ligeireza, com esta leveza e com muita alegria, com muito boa disposição. A pessoa que fez o arroz, se tiver uma mentalidade que esteja na frequência da carência, vai dizer que tu não gostaste do arroz, que o arroz, tu disseste que o arroz tinha muitos defeitos, que o arroz estava muito insonso e que tu não prestas como cozinheira, etc, etc. Então a mente que está na carência só consegue ver o lado negativo. Exemplo. Eu costumo contar muitas vezes esta história. Há uma senhora que chega mais cedo do trabalho a casa e pensa, hoje vou fazer umas lulinhas recheadas que é mesmo aquilo que o meu marido gosta. Hoje vou fazer um prato que ele gosta. Passa no supermercado, compra as lulinhas que lá como ela entende, chega à casa, prepara aquilo tudo e quando o marido chega à casa ela vai-lhe abrir a porta para fazer uma surpresa, porque isto tudo faz parte. E uma das coisas que nós trabalhamos no Ama de Dois é o nosso lado amante, é o nosso lado, como é que nós nos comportamos enquanto a mulher do casal, a parte feminina do casal. Eu às vezes falo que as mulheres que há mulheres que vão dormir com o pijama do rato de Mickey, pelo amor de Deus. O homem fica a pensar que está a dormir com a filha, ou com o filho, não é? Então nós temos de ter atenção aqui a determinados pormenores que comunicam com o inconsciente do homem, subconsciente. Então vamos lá.
Então este marido entra em casa e a esposa diz-lhe, olha, dá-lhe um beijinho e diz-lhe, hoje fiz mesmo aquelas lulinhas que tu gostas. E ele pergunta, ui, o que é que aí virá? Bateste com o carro, estou mesmo a ver que bateste com o carro, aconteceu alguma coisa. Portanto, ele não consegue interpretar este feito da mulher como, olha que maravilha, vai-me saber mesmo bem, não é? Então tudo depende daquilo a que nós estamos acostumadas, daquilo que nós costumamos fazer, da nossa atitude, do nosso comportamento. Então é tudo isto que fica tudo muito mais claro depois de tu fazeres o teu desenvolvimento pessoal, o teu reconhecimento emocional das tuas dores, das tuas mágoas, porque é isso que acontece com as minhas alunas. Portanto, elas vão descobrindo as suas dores, os seus gatilhos, vão iluminando, vão se libertando deles e começam a ver que de facto em casa têm pérolas. E que de facto o relacionamento pode ser tão mais feliz, tão mais bonito, porque o marido, que era um chato, um aborrecido, que estava sempre a implicar e que não faz nada de jeito, afinal é uma pessoa espetacular. Porque afinal eu posso fazer o que me apetecer, que ele não se importa nada com isso. Daqui a dias eu estava a conversar com uma moça que me dizia, mas o meu marido não me pergunta onde é que eu vou. E eu acho que isto é uma grande chatice. Eu disse, não te pergunto onde é que vais porque ele confia em ti. Sim, mas eu tenho que saber onde é que ele vai. Sim, mas ele não precisa de saber onde é que tu vais. Ele confia em ti, onde tu fores, está tudo certo. E isto é uma união entre pessoas, de facto, que confiam uma na outra. Então, se tu não confias, tens de perceber dentro de ti porque é que tu não confias. Agora, eu tenho a certeza que este exemplo desta querida é o exemplo de muitos milhares de mulheres que não confiam nem um segundo no marido, independentemente dele ser uma pessoa extraordinariamente fiel ou não. Simplesmente não confiam. Então, tudo isto são alertas muito grandes para ti. Eu deixo aqui estas palavras porque eu menciono sempre este cuidado, porque há uma tendência muito grande para passarmos a vida a dizer mal dos homens. E os homens. Parece o inimigo número um. O homem não é o inimigo número um. É a nossa outra parte. Quer nós queiramos, quer não. E nós somos a sua outra parte. Portanto, o homem tem um lado masculino e feminino e nós, mulheres, temos um lado masculino e feminino. E nós temos que ter esses dois hemisférios cerebrais em equilíbrio, tal como eles. Então, se nós queremos encontrar a pessoa certa, se nós queremos ter um relacionamento saudável com a pessoa que está dentro de casa, que se calhar já é a pessoa certa, se calhar nós temos que trabalhar esse equilíbrio dentro de nós, para nós vermos, tirarmos o filtro da distorção, porque tudo isto se trabalha. Que há dias, já no primeiro direto, eu tinha uma senhora que me dizia, ai, agora, se eu soubesse, agora já é tarde. Nunca é tarde. Estamos sempre a tempo. Eu tenho alunas dos 20 aos 70 e muitos anos. Estão sempre a tempo, estamos sempre a tempo de ser felizes. E muitas vezes a felicidade, a nossa felicidade, aquela vida feliz que todas nós queremos e desejamos e almejamos, porque é o que a nossa alma deseja, muitas vezes essa vida feliz depende de nós curarmos as nossas mágoas do passado. Conheço e lido todos os dias com muitas senhoras presas em acontecimentos há 20 anos, há 30 anos, há 10 anos, que não vivem o seu dia-a-dia hoje, com as pessoas que têm hoje, muitas vezes até segundos e terceiros relacionamentos que têm hoje, não se estão a viver porque há 20 anos, porque há 10 anos, o marido as deixou. E o relacionamento que têm hoje está a ser grandemente afetado exatamente por isso. Deixa-me aqui nos comentários se tu identificas alguma situação, se tu conheces alguém com este tipo de registro.
Portanto, isto era aquilo que eu te queria, era a mensagem que eu queria deixar hoje. Era isto que eu queria partilhar hoje contigo, porque muitas vezes nós temos ao nosso lado a pessoa certa, mas as nossas mágoas, as nossas feridas emocionais, as nossas dores não nos deixam ver que a pessoa certa é a que está ao nosso lado. E é exatamente isso que no Ama-te nós constatamos com muita, é mesmo colocado à tua frente, de facto, a verdade, a realidade. E a partir daí, tu começas a ver nas outras pessoas as suas potencialidades, mas começas a ver principalmente na tua própria pessoa todo o valor que tu tens, as características, os talentos que tu hoje desvalorizas, mas que são fundamentais tu valorizares para realmente tu teres um relacionamento feliz. Então eu espero que tu tenhas gostado desta mensagem. Deixa-me aqui nos comentários se gostaste desta mensagem, o que é que foi esta mensagem para ti, se realmente foi valiosa, se foi preciosa, se com esta mensagem, se com estas minhas dicas, se com estas minhas chaves que eu te deixo hoje, se tu vais fazer aí algumas mudanças contigo, aí no teu relacionamento, porque é exatamente isso que eu desejo, é para isso que eu faço este direto. Então, hoje falámos aqui na desvalorização do homem em relação à mulher, que muitas vezes é por falta de realmente nós fazermos o nosso trabalhinho de casa, o nosso TPC emocional, que é responsabilidade nossa, porque basta de dizer, chega, de dizer o meu pai assim, a minha mãe assado. Somos adultas. O pai e a mãe cuidaram de nós até àquela idade. Tá bom, eles já não têm mais esse dever. Vamos deixá-los em paz e vamos assumir a responsabilidade da nossa adultícia, da nossa idade adulta. Eu sou uma mulher, estou-me aqui a queixar do meu pai e da minha mãe. Não, eu sou uma mulher, vou perceber o que é que eu preciso de trabalhar em mim, o que é que eu preciso de iluminar em mim, o que é que eu preciso de curar em mim, que feridas é que eu tenho tão abertas, e vou curar isto. Alguma vez nós esquecemos os acontecimentos? Não, isso é amnésia. Isso não há cura, porque isso seria amnésia. Nunca nós esquecemos aquilo que nós passamos em determinadas situações, em determinadas circunstâncias. Mas há uma dor agregada a certos acontecimentos que passamos na nossa vida e é essa dor que nós podemos e devemos reprogramar, entender, compreender e reprogramar para algo que seja benéfico para ti. Para além disso, guardar mágoas igual a doenças. Portanto, se tu queres ter uma vida saudável, se tu queres ter uma vida confortável dentro de ti e se tu queres gozar muitos e bons anos com a tua família de uma forma saudável, mas principalmente muitos e bons anos contigo, então curar mágoas é o passo principal. Então, esta é a minha mensagem de hoje. Deixa-me aqui nos comentários se gostaste, se não gostaste e qual foi o impacto que esta mensagem teve em ti. Portanto, amanhã temos aqui outro tema extraordinário e eu já estou à tua espera. Até amanhã, tenha um resto de dia muito feliz. Até amanhã.